Você já se perguntou por que pessoas inteligentes estão tomando as atitudes mais idiotas durante essa pandemia? Por que pessoas ditas cultas, letradas, estão começando a agir como se fossem, sei lá, crianças de terceira série? Não sei. Você tá tendo a impressão que o mundo tá de ponta cabeça? Não é só você. Mas o que tudo isso tem a ver com Covid e dinheiro? Esse título é um clickbait? Sim, ele é. Mas porque esse vídeo aqui tem a ver com clickbait. Tá confuso? Não tá entendendo? Como sempre, vem com o tio que ele tenta explicar. Você já teve a impressão que a sua mente parece ser dividida em duas partes? Uma mais racional, ponderada, que costuma pesar as opções antes de tomar uma atitude, e uma outra mais instintiva, que simplesmente responde a estímulos, sem pensar nas consequências, como por exemplo, você está andando com a sua namorada, passa uma outra garota e você simplesmente vira e olha para outra garota, mesmo sabendo que isso pode significar a sua morte. Estou lascado. Estou lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Bem, isso não é uma impressão. A nossa mente ela é separada nessas duas partes, né? A primeira parte que é esse lado mais primitivo, que praticamente todo e qualquer animal tem, que está ali para simplesmente responder aos estímulos. É para salvar sua vida. Se a moita se mexeu, deve ser um tigre, sai correndo. E essa outra porção mais racional é o que a gente chama de mente superior. É o nosso lado que consegue realmente analisar aquilo que está à sua volta e tentar pesar as consequências para tomar uma atitude, uma decisão mais racional. Ela é exclusiva de nós seres humanos e é o que nos diferencia dos macacos e das pessoas que acreditam na Terra plana. Agora perceba, apesar de a gente usar termos como mente primitiva, mente superior, elas não são hierárquicas, não é tipo assim uma melhor do que a outra. Cada uma tem sua função. O problema sempre está quando você deveria usar uma delas e você usa a outra. Você está dirigindo o teu carro, de repente passa um vulto na tua frente. Se você começar a ponderar, mas o que será que foi que aconteceu? O que passou aqui? Será que é uma pessoa? Será que é um bicho? Ou você vai atropelar o que está passando pela sua frente ou você vai bater em alguma coisa. Você tem que virar o volante, brecar, você tem que tomar uma atitude em milésimos de segundo. Não dá para sua mente superior assumir nesse momento. Do mesmo jeito, certas situações do qual você tem que tomar uma decisão, que você tem múltiplas opções, o que envolve variáveis que você não levou todas elas em consideração, é a hora de respirar fundo e pensar antes de tomar uma atitude, o que na maioria das vezes não acontece. E isso acontece o tempo todo. Toda vez que a gente se depara com uma situação que é passado para a gente artificialmente ou involuntariamente um senso de urgência, a gente tem a tendência de não usar a nossa mente racional. Afinal de contas, ela gasta muita energia, a gente tem certos mecanismos no nosso cérebro que deixam ela dormindo a não ser o momento que a gente fica muito confuso mesmo e ela tem que acordar para tomar uma atitude. Então, muita gente usa isso contra a gente, como o pessoal de marketing, de mídia, políticos, religiosos. Eles dão pra gente algumas opções e fazem a coisa parecer que ou você se decide agora ou você não vai ter uma nova chance. O problema é que às vezes, como eu falei, essa sensação de urgência é artificial. Ela pode ser uma conjuntura de fatores ou, como eu disse, voluntário. Alguém está querendo que você pense assim. E daí, mesmo que você seja a pessoa mais inteligente do mundo, você vai fazer besteira. E na pandemia, quando não podia deixar de ser, isso está correndo solto. É tanta informação desencontrada, é tanta coisa na mídia bombardeando a gente em relação a mortes, a catástrofes, que vamos lá, estão realmente acontecendo, que as pessoas não estão parando para pensar. Simplesmente elas estão reagindo. E isso é catastrófico. E é por essa situação que uma classe que era tida, ou pelo menos eu queria esperar que ela fosse tida, né, como uma classe racional, pensante, né, as pessoas até veem eles como cientistas. Tadinho, médico não é cientista não, tá gente? Mas então, essa classe que era tido como intelectual,
está sendo capaz de tomar atitudes impensadas, começar a fazer coisas como se fossem crianças, ou até mesmo acreditar em lendas que, se eles parassem um pouquinho para pensar e lembrar da faculdade, jamais eles iam acreditar. Tipo, que vacinas, essas vacinas que estão sendo usadas, conseguem alterar o DNA. Eu tenho certeza que todo médico teve o fundamento básico de biologia, da parte genética, para saber que a maneira com que essas vacinas funcionam, isso é impossível. Mas mesmo assim, tem médico falando isso, tem médico vendo vídeo disso e tem médico compartilhando esses vídeos. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Isso tudo porque o medo é o melhor estímulo que existe para passar uma sensação de urgência tão grande que desliga completamente o lado racional do nosso. Entenda, a Covid é uma doença terrível. Ela já matou literalmente milhões de pessoas, e se a gente não tomar as atitudes mais racionais e corretas contra ela, ela ainda vai matar muito mais. Mas ao mesmo tempo, existe um medo saudável, um medo racional, no sentido de precaução que você tem que ter em relação a ela. E não aquele medo como se ela fosse uma entidade viva e um bicho papão. Porque faça um exercício mental. Vamos pensar que você está em 2015, no meio de uma epidemia de dengue, que todo ano no Brasil tem, todo ano no Brasil muita gente pega, todo ano no Brasil morria e morre gente de dengue. E daí você entra no consultório de um médico e ele fala: eu vou prescrever para você aqui esse remédio de malária. Tá, mas doutor, por que você está me passando remédio para malária? Eu tô com dengue. Não, porque tem um trabalho que mostrou que in vitro, lá nos vidrinhos e tal, ele mata o vírus da dengue. Tá, mas isso aqui já foi testado em gente? Não, tipo assim, a gente tá dando pra todo mundo aqui do hospital que tá com dengue, viu? E olha, pelo pessoal que tá vendo, o pessoal que tomou esse remédio aí tá melhor que não tomou. Tá, mas tipo, quer dizer que a gente tá sendo a cobaia? É uma maneira muito feia de colocar, mas é mais ou menos isso. Tá, mas tipo, doutor, tipo, a minha dengue tá grave? Não, sua dengue tá ok, mas eu não tenho como saber se ela vai ficar grave. Mas qual que é a chance da minha dengue ficar grave? Se for pensar bem, é pequena, viu? Tá, sei lá, uns 5%, mas, né, melhor tomar do que não tomar, né? Você percebeu? Como se fosse numa situação dessa, da qual a gente não tem todo o medo da pandemia colocado, você ia questionar muito mais? E você está percebendo como esses questionamentos que deveriam ter sido feitos para as medicações, agora estão sendo feitos pelas vacinas, pelo mesmo motivo, pelo medo? Aquilo que deveria ter sido cobrado dessas medicações e que tem que ser cobrado das medicações do tratamento precoce, só porque elas são medicações velhas, não estão sendo cobradas, né, delas, e estão sendo cobradas das vacinas, porque elas são coisas novas. Mas ninguém se questionou se essa coisa do velho ou do novo faz tanta diferença assim. Se esse tem que ser o divisor de águas, né? Ou que um é remédio e outro é vacina. Simplesmente elas estão aceitando isso porque alguém falou isso para elas, enquanto elas estão com medo. E só um adendo, a cloroquina foi testada contra a dengue. Dengue, zika, chikungunya. Também não funcionou. Isso vem dos dois lados. Não é só a população que está com medo. Nós, médicos, também estamos com medo. Medo de pegar, medo de morrer, medo de não conseguir ou não saber tratar. Passar uma medicação, mesmo que ela não seja comprovada, dá uma sensação de alívio no peito, aquela sensação de que eu estou tratando os pacientes. E se a minha experiência mostra que todos eles estão indo bem, estão sarando, estão se curando, a minha mente irracional vai dizer que é o remédio que fez isso, e não a doença. Eu não vou pensar e parar, mas será que não é porque a doença realmente, para 90% das pessoas, é leve? Não. Foi o remédio que eu dei. Então, gente, eu dei toda essa volta para vocês perceberem o seguinte: não é fácil a gente passar por essa camada do medo e começar a usar a nossa mente racional. Isso tem que ser, por mais piada que pareça, voluntário, tem que ser racional. A gente tem que parar, respirar fundo e pensar no assunto. Sempre, para qualquer coisa relacionada a essa pandemia. E não é achar que está pensando, porque a nossa mente racional ela é muito, mas muito especializada nisso, em tomar uma decisão em questão de segundos e fazer você acreditar que você pensou no assunto. É muito interessante isso, mas nossa mente racional faz com que a gente pense que a gente pensou. Parece maluquice, mas é assim que funciona. Muitas vezes você olha para uma situação e toma a sua decisão nos primeiros 0,3 segundos.
O restante do tempo que você pensou nele é a tua mente se desculpando pela decisão que você já tomou. Isso vale para tudo. O prato que você vai comer, entendeu? O que você vai beber hoje à noite, o seu time de futebol, quem você escolheu para casar. Vale também para todas as opiniões que você assumiu como verdade nessa pandemia, seja sobre se máscaras funcionam ou não, se as mortes estão inflacionadas ou se o remédio X ou Y é bom para a Covid. Entenda, de novo, é o seu lado irracional que lá no comecinho já assumiu aquilo como verdade, convencendo você que você pensou sobre o assunto. Pode ser porque aquilo passa uma versão de mundo mais confortável, onde as coisas estão indo melhor ou não estão tão ruins assim, ou porque a pessoa que passou para você esse discurso é alguém que você confia ou alguém que pensa parecido com você, do mesmo espectro político ou de pensamento. Então, fazer esse julgamento frio e separar realmente o discurso da pessoa é algo que dói, mas que é necessário. Então, gente, a mensagem desse vídeo é: ligar nossa mente racional é uma atitude ativa, requer vontade e requer treino. Não basta achar que está fazendo. Você tem que realmente respirar fundo, olhar para a situação de uma maneira mais fria, mais racional, pesar as opções e, principalmente, se despedir de qualquer tipo de preconceito. Toda vez que você olhar para uma situação dessa, você tem que estar realmente, de coração, disposto a mudar de opinião. Tá, Adriana, mas o que isso tem a ver com o clickbait do começo? Bem, é simples, gente. Pessoas que são mais instintivas são aquelas que realmente vão ter mais tendência para poder cair em clickbaits, para poder passar uma corrente de WhatsApp antes de pensar, antes de checar as informações e ver se aquela coisa que falou ali tem a ver com o link da matéria. Por isso, gente, vamos parar de cair em clickbait, vamos parar de ser clickbait. Vamos começar a olhar um pouquinho melhor para as coisas que a gente está passando e para as coisas que a gente está recebendo. Não importa se é um amigo ou alguém de confiança. Não importa se o texto faz sentido. Lembre-se, 0,5 segundos, sua mente instintiva diz para você que aquilo é verdade. Seja cético. Leia a matéria. Entre no link e perceba se você não está sendo mais um divulgador de fake news. Ok, mas o que isso tem a ver com dinheiro? Tá. Para complicar um pouquinho mais, gente, existe uma tendência genética para você ser um pouquinho mais racional ou instintivo. Tem um gene, que é chamado gene do guerreiro, que faz que a sua mente seja muito boa para responder a estímulos externos. Você tem aquela mente instintiva que faz com que com poucas informações você tome uma atitude e siga em frente. E existe o gene do preocupado, que é aquela mente que você consegue ser muito mais racional, você consegue ir muito bem em pensamento lógico, matemático, mas quando você se encontra com uma situação de perigo ou de estresse, você espana. Por incrível que pareça, fizeram uma pesquisa em relação à expressão desses genes e ao tratamento da Covid. E o que notaram é que os países onde o gene do guerreiro é maior, é mais expressivo, tem mais pessoas com esse gene, estão indo pior na pandemia. Está tendo mais casos, está tendo mais mortes. Por quê? Porque nesses locais estão tendo menos uso de máscaras, menos distanciamento social, está tendo menos pessoas tomando vacinas agora na época das vacinas. Afinal de contas, os guerreiros, eles não pensam, eles reagem. E o engraçado é que esse trabalho era uma pesquisa para ver outra coisa, para ver essa questão em relação a dinheiro. E notaram que apesar do que os coaches falam por aí da vida, que você tem que ser uma pessoa de pensamento ágil e agarrar as oportunidades, as pessoas que têm o gene do guerreiro, os instintivos, né, elas tendem a perder mais dinheiro e perder mais oportunidades de ganhar dinheiro. E os preocupados, por mais que eles espanem na hora do estresse, eles tendem ao longo da vida a ter uma carreira de maior sucesso. Por isso, se você acredita em fake news, se você acha que máscaras não funcionam, se você acha que o distanciamento social é bobeira, toma cuidado com a sua vida financeira. Porque o lado do cérebro, o lado racional do cérebro, que faz você ir bem com a Covid, é aquele lado que faz você ir bem com o dinheiro. E é isso, gente. Muito desse vídeo foi tirado de um livro fantástico chamado Rápido e Devagar. É um livro que explica bem essa diferença dos dois cérebros. Eu aconselho a todo mundo ler. Não tem uma linguagem técnica muito difícil, não. Tem a forma de audiolivro e ele é delicioso. Além disso, eu vou estar colocando aqui o link em relação a esse trabalho, essas pesquisas. E como sempre, se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês duvidarem de alguma coisa que eu estou falando, parabéns. Me perguntem, entre no privado que eu passo para vocês as referências. Tá certo? Um abraço.